42 anos atrás, eu estava saindo da prisão, eu prometi a mim mesmo que eu jamais iria fazer um pacto com o silêncio, de que eu iria estar sempre disposta e disponível para denunciar tudo que eu vi, das torturas, tudo que eu vivi e tudo que outros companheiros viveram. Entendo que o Brasil precisa rever essa história. Nós precisamos, depois de tantos anos de silêncio, e aí eu acho que a Comissão da Verdade, parabéns, tem um papel muito importante aí. Ela acordou e tem acordado todos nós para dizer, olha, recontem essa história. Afinal, nós somos, de alguma forma, essa história viva que está ali, que foi ocultada durante tantos anos pela repressão, pela ditadura e depois pelo próprio medo que nós também ficamos de falar, né? Esse grande apoio que a Comissão da Verdade dá, oferece a todos nós, é fantástico e é muito, muito importante. Ontem mesmo, antes de vir, quer dizer, já sabendo que eu vinha para cá, toda a terapia do grupo de apoio foi voltado para essa minha vinda. E realmente receber o calor, o afeto dos companheiros foi uma coisa muito importante. E aí eu quero fazer um agradecimento especial ao meu companheiro, que foi a pessoa que me apoiou o tempo todo para ir para a Comissão da Verdade e que tem me dado muito respaldo pessoal, afetivo, material, para que eu possa participar das reuniões enfim, para que eu possa contribuir com essa história vivida. Entendo que sem que a gente leia, acabe de ler uma página, a gente não pode virar essa página. Enquanto nós não entendermos o que foi a ditadura no Brasil, dificilmente nós vamos conseguir virar essa página, e não devemos virar essa página. Essa página tem que permanecer aberta até que todos vocês jovens que hoje eu vejo aqui, e fico feliz com isso, porque até bem pouco tempo atrás essa era uma luta só nossa, e mais, ninguém queria ouvir a nossa história. Então eu também agradeço e fico feliz com os jovens que eu vejo aqui hoje. Com 19 anos, então, eu comecei na AMES, depois participei ativamente do que na época a gente chamou movimento secularista. Nessa época eu era militante do PCdoB, e uma militante que sempre me voltei mais para o trabalho operário. Apesar de ser estudante, o que eu sempre acreditei é que era necessário um trabalho de mobilização junto com os operários e camponeses, de que a revolução dificilmente sairia só, que não sairia dos estudantes. Nós, estudantes, iríamos apoiar, mas era importante um trabalho de conscientização junto a esses operários e camponeses. Então, com 19 anos, com 17 para 18, eu fui para o POLOP, depois rachou, né, era POC, depois rachou, virou POLOP. E lá no partido nós então vimos que era importante um trabalho de frente operária, junto com naqueles lugares que tinham tido uma tradição importante de luta no golpe militar, que foi Barra do Piraí e Volta Redonda. Então comecei todo um trabalho aqui que culminou numa frente operária com o pessoal da JOC, PCdoB, PCB, PCBR, e nós tínhamos um apoio fundamental, que era o apoio da igreja, do Dom Valdir, que foi realmente um ser especial em todo o processo da repressão, de tortura. Ele foi a pessoa que divulgou as nossas prisões, que colocou na BBC de Londres tudo o que estava acontecendo nos porões dos centros de tortura.
E fui presa, então, ligada a essa frente. Essa frente eu fui presa no Rio, mas já pelo 1º Batalhão, né, lá de Barra Mansa. Os companheiros já estavam presos quando... E apoio? O nosso trabalho era pegar as lutas que estavam se apresentando na época, como lutas econômicas nas fábricas, entre os ferroviários, e tentávamos um trabalho, primeiro, de conscientização, de levar documentos, de falar sobre a importância da transformação, o que seria um Brasil socialista e o que seria um programa socialista para o Brasil. Chegamos a propor aqui na região um jornal obreiro, e lá em Barra do Piraí também. Quer dizer, então o nosso trabalho aqui era um trabalho de panfletagem, né, de divulgação, de panfletagem, e um trabalho mais sólido, que eu diria até pedagógico, né, no sentido de mostrar qual era a situação e o que significava um país com um golpe militar como o nosso. O que tinha sido a própria história desse país. Né? Um país que não tem uma tradição, ou que está longe de ter uma tradição democrática. Então, o nosso trabalho inicial e a estratégia era de como trazer os operários para a criação ou para poder discutir um programa socialista para o Brasil. Que entrou nessa frente era exatamente por concordar de que era importante esse trabalho, né? Um trabalho de esclarecimento, de conscientização, né? de quase que de levantamento das condições reais de vida dos operários da CSN, dos ferroviários de Barra do Piraí. Então nós tínhamos um compromisso em que o padre Natanael, ele encampou muito bem, nos apoiou, muitas reuniões foram feitas na igreja, né? E o Dom Valdir foi aquela figura presente o tempo todo. Nesse ponto nós tínhamos um respaldo importante a JOC significava Dom Valdir, Natanael, a igreja, o que nos fortalecia muito. Bom, eu fui presa então no Rio, trazida para Barra Mansa, e já na vinda, uma espécie de grande terror já começava, né? Que eles diziam, nós sabemos tudo, vai logo falando, não temos tempo a perder. Mansa, a primeira noite quando eu cheguei, já foi uma noite, a primeira coisa foi uma espécie de acariação com alguns companheiros, um grande levantamento de comprovação, o seu nome e tal. E aí começou já o ensaio de uma sessão de tortura com muito choque elétrico na língua, no seio, na vagina, nas mãos. Depois, o que eles chamavam de telefone, aqui, né? E muito soco no abdômen. Essa foi a primeira noite em que eu fui para uma cela gelada, um cubículo bem gelado, sem nenhum agasalho, e sem lençol, sem nada, mas tinha ainda um colchão. No segundo dia, a coisa começou a piorar, né? Além do choque na vagina, no seio, que se intensificou, entrou o pau de arara, né? O pau de arara, a gente fica realmente como um gato, preso pelas pernas. Muitos de nós, pelo excesso de pau de arara, como o meu caso, fiquei muito tempo no hospital ainda paralítica, depois eu voltei a andar com muita dificuldade, e outros companheiros que ainda hoje vivem a sequela, né? O pau de arara, ele bloqueia, ele rebenta os tendões. Eu só tenho vivo 60% dos tendões das minhas pernas.
O resto eu otimizo com exercício. Então, muito pau de arara. Essa noite já tiraram o colchão, né? Já não tinha mais colchão, era deitada naquela mola, né, da cama de antigamente. No outro dia, além desses ingredientes da tortura que se repetiam, muito pau de arara, muito telefone, muito choque na língua, que é um negócio terrível. O colchão já não havia e me amarraram. Eu dormi, quer dizer, não dava para dormir, né? Amarrada, e durante pelo menos 3 noites vinham diferentes soldados que passavam a mão no meu corpo. Teve uma sessão de tortura na qual chamaram o padre Natanael, eu nua, toda amarrada em fio, e eles diziam pro padre me olhar, né? E o Natanael não queria me olhar de jeito nenhum, até que chegou, e ele era torturado barbaramente por não me olhar. Até que eu disse: padre, pode me olhar? Porque eu me sinto tão coberta, tão vestida, que não tem nenhum problema. Eu me sinto vestida pelos meus sonhos, pelo meu ideal, pela crença de que é necessário mudar o Brasil, de que é possível um mundo melhor. Esse sonho me cobria, eu não precisava realmente de roupa. Como em nenhum momento, quando os soldados passavam a mão no meu corpo, eu me sentia humilhada ou indigna. Eu entendia que aquilo era uma forma de tortura, sim, que faziam isso para desestruturar como uma forma machista de agredir a mulher, né? E nesse momento eu dizia: não, o meu sonho me cobre, eu não preciso de roupa. Então, eu acho que isso daí deixa marcas muito importantes na nossa existência. Nesse momento, a gente de alguma forma é testado. E eu acho que o que a ditadura quer é sempre desestruturar emocionalmente, psiquicamente, acabar com a moral. Bom, depois dessas sequências todas de tortura e da agressão, vamos dizer assim, não deixa de ser uma agressão sexual, ainda que não tenha havido um estupro, entendeu? Mas você ter um monte de gente passando a mão no teu corpo e você amarrada, é no mínimo um ato macabro. Realmente foi um interrogatório, sem dúvida. Mas é claro que depois de 1, 2 meses já eles não visam mais o interrogatório. Eles visam te desestruturar emocionalmente, psiquicamente, né? Por exemplo, uma forma de tortura que eles faziam nessa cela que era muito gelada, era só não tinha revestimento na parede, e Barra Mansa é muito frio também. Ali era um frio violento. E nessa cela, não sei se pode se chamar de cela, havia muitas lagartixas. Gente, a imagem dessas lagartixas até hoje me persegue, entendeu? Ninguém ia me convencer que elas comiam inseto, que elas eram boazinhas. Porque ali a situação era tão macabra, né, que a imagem que você cria é de um jacaré que vai te engolir. Os torturadores, o Pires, o Tenório, Gladstone, esses ficaram inesquecíveis. E tinha também um médico que nessa primeira fase de tortura do primeiro batalhão, porque depois teve a segunda fase. Essa primeira fase já tinha um médico lá que ficava medindo a minha pressão e que dizia: ela aguenta muito bem, a pressão está ótima. Nunca mais eu esqueço, 12 por 8.
situação complicou. A tortura era mais técnica, né? Não ficavam marcas quase. Aqui, além do que eu já falei, agora eu me recordo, teve queimadura de cigarro, que ficam poucas marcas, mas depois, com o tempo, melhora. Eu acho que a grande, vamos dizer assim, no Rio, foram muito choque, porque o choque não fica marca, entendeu? Depois eu tive, ainda assim, logo que eu saí da prisão, eu passei a ter uma mamastite, uma inflamação na mama e uma ductite muito grande, né? Inflamação de todos os ductos, que gerou cirurgia, intervenção, quer dizer, a quantidade de choque, ele não deixa uma marca visual, né? Mas ele altera, né? Ele mata tecidos, mata células, ele danifica ductos, né? Então a sequela fica. Agora, no Rio era muito mais intenso o choque no seio, na vagina, né? Telefone, uma sessão de geladeira e muito pau de arara. Muito pau de arara. Quer dizer, basicamente, no Rio, o pau de arara foi vamos dizer assim, o ingrediente predileto. Né? Também não fica marca, mas que arrebenta os tendões. Depois, na terceira ou quarta sessão de tortura intensa no DOI-CODE, eu comecei a entrar em coma, e aí a vida é curiosa, né? Porque quem estava na cela, quando eu voltei de uma das sessões, era uma companheira da VPR, que era Dilma, né? Que ninguém sabia que um dia virá presidente do nosso país. Dilma foi a pessoa que, com o vozeirão dela, fez um escândalo para obrigar a me tirarem do DOI-CODE e me mandar para o hospital. Então eu fui para o HCE. Cheguei no HCE já paralítica e em coma e com todas as costelas quebradas. Não sobrou nada. Eu acho que algumas do lado direito, que depois foi completado, que quebrou lá no retorno para Barra Mansa. Bom, eu fiquei bastante tempo, pelo menos, vejam, isso daí já estamos com quase um mês de prisão, passando pelos centros de tortura e como se eu tivesse acabado de ser presa, respondendo a tua pergunta, entendeu? Tem um lado profundamente sádico, em que as pessoas perdem a noção também, e a tortura vira a tortura pela tortura mesmo. Já não há um objetivo. O objetivo é torturar, é destruir a pessoa, né? Bom, passei uma temporada no HCE, nesse período eu estava no início de uma gravidez, na qual obviamente não prosseguiu, eu abortei ainda indo para o hospital, para o HCE, cheguei lá com muita hemorragia, entrei em coma e aí já não sei o que houve. Quando eu despertei, eu já estava dentro de um quarto. Lá dentro do HCE, eu pude ficar de novo em pé, consegui ficar de pé, e já tinha, vamos dizer assim, os edemas, hematomas do corpo já estavam mais calmos, né? Eu fui mandada de volta para o batalhão. Ainda tive várias sessões de tortura e teve uma que nós temos aqui, uma testemunha ocular, que foi o Edi, que era a procissão. Eu participei de uma procissão que
que era vela enrolada no choque, em fio elétrico. No bico. No bico. Enrolada no fio elétrico. São nua, com essa vela, com choque no ânus, na vagina, no seio, e tinha que cantar a música Jesus Cristo, eu estou aqui. Quem não cantasse, mais choque, né? E isso era uma procissão ao ar livre, quer dizer, em volta de um lago, né? Um frio, que era terrível. Então, isso daí durou mais ou menos, nessa procissão, e o tempo ainda de ficar, foram umas 2, 3 semanas. Sim, depois de 3 semanas, continuando a ser torturada, continuando no pau de arara, eu me sentia profundamente fraca já, fraca fisicamente, né? E aí foi quando eu consegui um contato com o companheiro Carlos Alberto pela parede e perguntei para ele como é que fazia para simular, se eu quisesse cortar os pulsos, como eu poderia fazer para não ficar com nenhum dano, né? Para não perder os movimentos e tal. Então ele mais ou menos me explicou que tinha muitos tecidos e tal, que eu tinha que ter cuidado. E eu consegui, a pasta de dente, consegui abrir, na época não era de plástico, felizmente, eu consegui abrir e comecei a cortar. Eu disse, bom, quando eu tiver cortado certinho, eu aviso que é para a cela dos rapazes avisar, enfim, dar o alarme ali, né, de que eu estou toda ensanguentada. Bom, foi difícil, foi muito complicado, mas eu também, na época, meio que eu tinha certeza de que ali era o meu limite. Eu tinha que fazer aquilo para ver se eu parava de ser torturada, porque realmente meu corpo já não estava mais resistindo, né? Eu estava muito fraca, já estava pesando muito pouco, já estava na faixa dos 30 aí, né? Então não estava mais aguentando fisicamente. E aí eu cortei, consegui cortar bem esse lado, esse daqui menos, né? Porque esse já estava enfraquecido. E aí, bom, eles deram um alarme e tal, e aí eu fui levada para o hospital. E qual não é minha surpresa, né? Chego no hospital, o médico que está lá diz, mas quem teve coragem de cortar, vai ter que ter coragem de ser costurada a sangue frio. E costuraram meu pulso a sangue frio. Qual hospital? Não lembro. Não lembro porque eles me levaram, aí teve uma hora que eu comecei a perder muito sangue mesmo. Aí eles me embrulharam num pano, num lençol, e aí me levaram para o hospital. Mas aí eu já estava muito combalida mesmo, né? Em geral, a tortura, ela é muito intensa no começo, enquanto você tem ponto para entregar, enquanto você tem companheiros para entregar. Depois de 2 meses, todo mundo já sabe da sua prisão, e tudo que vocês sabiam já não sabem mais, porque já não existe mais como lugar vulnerável, né? Então, nesse momento é que eu acho que é quando entra um aspecto profundamente sádico, né, da tortura, que é uma perda completa de qualquer sentido do que é humano ali, né? Bom, depois desse período, eu fui levada de volta para o Rio, fiquei no DOPS, fazendo depoimento 2 ou 3 dias, com uma tortura já mais branda, né? Porque também já estava toda quebrada, e fui mandada para o presídio Talavera Bruce. Lá eu cheguei toda enfaixada por causa das costelas, que doíam muito,
estava com tudo quebrado, toda roxa. E aí já tinham presas com companheiras no pavilhão de presos políticos, e aí eu fiquei, não fui mandada para esse pavilhão, porque elas iriam testemunhar o estado em que eu cheguei, e aí me colocaram na ala do presídio, que era de doentes mentais. E lá eu fiquei, encontrei a companheira Jessie Janes e Dulce Pandolfi, cada uma numa cela isolada, e ali ficamos durante muito tempo isoladas e privadas do contato com as outras companheiras. Então, nosso contato era com as presas comuns doentes mentais. Então, vejam, gente, esse eu acho que é um relato meio que factual, que muitos já devem ter ouvido de outros companheiros, porque a coisa se repete. Agora, eu acho que existe um relato que é o relato mais emocional. O que fica dessa experiência toda? Posso garantir a vocês que muitos companheiros, a tortura obteve aquilo que a ditadura queria, que foi a desesperança, que foi a apatia, quando não o arrependimento, né, de que não valeu a pena. Então, isso me parece que é a morte, o assassinato da própria história. E os poucos que continuam resistindo. E resistir hoje, eu entendo, que é não silenciar, que é continuar atento, né, para que realmente a gente possa denunciar todos os atos de tortura, todas as arbitrariedades, todos os torturadores, sim. Não tem que ter anistia para torturador. Esses são crimes contra a humanidade que não pode haver prescrição. Tem que se cobrar, sim, né? E eu acho que é esse grande compromisso com a história que nós que vivemos essa época temos que ter. Mas eu posso dizer, é difícil, né? As sequelas são muitas. Eu cheguei a dizer que não havia ex-torturado, que torturado era sempre torturado, porque a tortura para, mas existe todo um processo interno no qual muitas vezes você próprio se tortura, né? É como se o torturador ficasse dentro de você. E você fica com um monte de tickets, vamos dizer assim, né? Não pode ver uma hóstia que sente dor na perna, não pode ver um carro de polícia que sente dor no estômago. Quer dizer, de alguma forma, tudo que na época a gente enfrentou de forma corajosa, grande, quer dizer, um bom número de companheiros, depois, quando você sai, você fica mais fragilizado, né? E é como se tudo isso repercutisse como sequela mesmo. Os que tombaram, de fato, né? Nós estamos agora querendo apurar responsabilidade. Mas aqueles que tombaram emocionalmente, ideologicamente, é uma morte social também, né? Da pessoa que não quer ouvir falar mais em esquerda, da pessoa que não quer denunciar o que houve. Mas isso é compreensível, porque realmente gera um pânico depois. Eu acho que aí entra a importância dos movimentos sociais, do apoio dos companheiros, do apoio dos familiares. E nesse sentido, eu acho que a Comissão da Verdade, ela está tendo um papel fundamental de acordar múltiplas vozes que estavam silenciosas. Hoje é um dia para mim muito, muito importante poder fazer esse depoimento público. Realmente, aqui eu consegui falar alguns detalhes que eu jamais havia falado. E realmente queria agradecer muito a vocês pela oportunidade de poder fazer esse depoimento.
e queria dizer que contem comigo, o que vocês precisarem para tentar recompor essa história. Eu vou estar sempre disponível para vir aqui, para ir onde tiver que ir, mas que a gente recomponha realmente essa história e essa página tão negra da história do Brasil, mas que precisa ser clareada, sim, elucidada, e a compreensão de que, para não repetir, nós vamos ter que compreender o que houve. Muito obrigada por tudo.